Sua Bíblia em Isaías 53. Queridos, a ceia é o memorial mais profundo que o cristianismo pode celebrar. Porque é onde nós celebramos a redenção do nosso Senhor Jesus, a obra redentora do nosso Senhor Jesus. Isaías 53. Queridos, em cada pedaço de pão, em cada cálice de vinho, nós lembramos de uma grande troca. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para nos dar vida. A vida do justo pelos injustos. A vida do santo pelos pecadores. A vida do saudável pelos enfermos, pelos doentes. É uma grande troca, queridos. Diz assim, 53, 4, 5 e 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas machucaduras nós fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, eu quero compartilhar da forma mais didática que eu puder esta palavra, celebrando a ceia até a glorificação. Você pode repetir comigo? Celebrando a ceia até a glorificação. Queridos, nós fazemos a celebração da ceia em memória do Cristo que morreu no nosso lugar. Mas um dia, e essa mesa aponta para o que vai acontecer um dia, nós vamos celebrar não mais a morte, mas a coroação do nosso Cristo. Quando nas bodas do Cordeiro, Apocalipse fala do casamento do Cordeiro com a sua noiva, ele vai ser coroado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nós vamos então celebrar para sempre a coroação do nosso Rei. Mas um aspecto importante dessa grande troca, fala que a morte foi uma morte vicária. Isso significa no lugar de outro. Enquanto ao lado dele tiveram duas mortes, de dois homens extremamente merecedores da morte pelas leis praticadas naqueles dias, ali no meio deles estava um condenado à morte, sem pecado algum, sem erro algum, sem culpa alguma. Por isso fala que é uma morte vicária, porque ele estava morrendo no lugar de outros. Ele estava morrendo no meu lugar, no seu lugar. Ele sofreu no meu lugar, no seu lugar. Ele levou sobre si o seu pecado. É uma morte substituta. Primeiro aspecto que eu quero abordar é isso. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar. Fala de uma morte substituta. Isaías, quando destaca que ele carregou sobre si as nossas fraquezas físicas, fraquezas espirituais, ele não tinha pecado algum, mas se fez pecado por nós. É isso que Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta. No capítulo 5, ele fala isso. Ele se fez pecado por nós. Ali no Getsemane, Jesus enfrentou a dor, o peso do pecado humano. O escritor de Mateus, ele diz isso. Ele enfrentou o peso do pecado, a dor do pecado.
uma morte substituta. Você precisa ter isso em mente. Então, quando nós nos achegamos à mesa da ceia, queridos, nós estamos nessa mesa, onde a Bíblia diz que nós devemos lembrar que Ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa dor, a nossa ferida, o nosso machucado, a nossa enfermidade. Ele tomou sobre si, Ele levou sobre si. Era nós que merecíamos. Mas, queridos, quando o sangue precioso de Jesus foi derramado sobre nós, aqui nós temos 2 vasos de barro. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro, mas que pode ser cheio de uma preciosidade incrível. Então, quando o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, vasos de barro, é possível que de nós flua desse sangue sobre outras pessoas, levando um sangue que liberta, que cura, que restaura, que purifica, que limpa, porque aquele sangue derramado na cruz traz cura. Mas quando esse sangue é derramado sobre nós, nós podemos fluir também no óleo da unção. A unção que também traz cura, restaura, capacita, limpa, purifica. Então, quando nós, vasos de barro, cheio dessa unção, podemos derramar dessa unção sobre grandes e pequenos, independente de quem quer que seja, eu e você, cheios da unção, fomos preparados para transbordar dessa unção sobre outros. Por isso é importante que toda ceia, e que nós vamos celebrar até Jesus voltar, seja porque Ele vai nos levar antes. Já estou com 61, estou mais para lá do que para cá. Mas fica tranquilo, eu vou viver muito ainda. Mas deixa eu te dizer, eu acredito que vou no arrebatamento, tá? Você que está torcendo para eu ir embora daqui, provavelmente eu vou só no arrebatamento. Deixa eu te dizer, a Bíblia nos convida a celebrar até que Ele venha. Porque depois nós vamos celebrar por muitos anos. Ou alguns acreditam que vai ser 7 anos de celebração. Outros acreditam que vai ser 3 anos e meio. Independente de quem está certo, e sempre quem vai ensinar diz que ele é bíblico, né? Eu estou usando a Bíblia. Todo mundo diz que está usando Bíblia. Mas se vai ser 7 anos de bodas do Cordeiro ou vai ser 3 anos e meio, eu não sei. Eu sei que vai ser glorioso. Sabe por quê? Todos nós estaremos com um corpo glorificado, para nunca mais entender o que é dor, o que é sofrimento, o que é medo, o que é angústia, o que é desespero, o que é doença. Nunca mais haverá. Porque vai ser uma celebração eterna com o nosso Senhor Jesus. Diga comigo, Ele sofreu o castigo que era meu, para que eu tivesse paz nele. É uma morte substituta. Ele sofreu o castigo que era nosso, para que nós tivéssemos paz nele, queridos. Ele foi castigado para nos dar paz. É isso que a palavra de Deus diz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lá no Éden, quando o seu tataravô pecou, Adão, ele recebeu uma sentença de morte e ele morreu, espiritualmente falando, porque ele pecou. E durante todo o Velho Testamento nós vemos o povo fazendo rituais para aplacar o castigo de Deus, mostrando que estavam arrependidos. Por cada erro, cada pecado da nação, do sacerdote, do rei, de um povo, de alguém, eram oferecidos sacrifícios para aplacar a ira de Deus, para impedir o castigo de Deus. Mas nunca resolveu. Então Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Profeticamente, João Batista declarou isso quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então é uma morte substituta, sabe por quê? Porque com a morte de Jesus nunca mais ninguém precisa matar nenhum animal puro, virgem, consagrado, para aplacar, para impedir o mal sobre ninguém, porque Jesus morreu uma vez por todas e por todos. O texto diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi afligido para que eu e você tenha paz. E a paz que vem dele, o mundo não tem e o mundo não pode dar. A paz que vem dele, a enfermidade não tira. A paz que vem dele, a dor não tira. A paz que vem dele, o dia mau não tira. A paz que vem dele, sofrimento nenhum tira. Porque é uma paz que excede todo entendimento. Porque é uma paz eterna que já está instalada em nós agora. Porque para sempre vamos estar com ele. Ele enfrentou a ira de Deus e ele pagou a sentença. Por isso que ele diz, quando vão tocar nele, ele diz: não me toque, eu ainda não subi para o Pai. E num outro momento ele diz: toca em mim. Para o incrédulo Tomé, ele diz: toca, olha aqui meu lado, veja minha mão. Por quê? Porque entre uma situação e outra, ele sobe, não vou pegar isso aqui não, né? Aquilo ali não fica legal, igual esse aqui. Ele sobe com o símbolo do sacrifício perfeito. E ele chega diante do Pai. Ele já gritou lá na cruz quando estava morrendo: está consumado. E o que aconteceu nesse momento? A Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, aonde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas naquele momento em que Jesus morre, lá no templo, o véu se rasga de cima a embaixo, dizendo: o acesso ao Santíssimo foi liberado para todas as pessoas. Eu e você temos pleno acesso ao Deus Altíssimo. Você pode chegar no lugar santíssimo. E o que Jesus fez foi chegar diante do Pai e dizer: Pai, cumprir a sentença. Nenhum escrito de dívida pode pesar mais sobre todo aquele que receber da vida que eu conquistei. Nenhum escrito de dívida vai ter nenhum valor, porque eu paguei o preço. Não sei quantos você matou, não sei quantas vezes você traiu, adulterou, não sei quantas vezes você mentiu, não sei quantas vezes você roubou, mesmo depois de crente, tem gente assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, crente, né? Não estou falando convertido, mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus morreu para te dar vida e te dar purificação, te dar santificação. É uma morte substituta, mas logo nós vamos falar sobre a morte justificação. E isso é tremendo, queridos, é maravilhoso. Mateus diz isso, que o véu rasgou e o nosso acesso foi liberado. E isso é maravilhoso, isso é grandioso, queridos. Por isso eu e você precisamos viver como pacificadores, reconciliados com Deus. Porque a paz de Deus entrou em nós através de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Agora eu posso ter a paz de Deus para dar. Quando eu digo a paz do Senhor, eu tenho paz para dar. Amém? Porque reconciliado com Ele, eu recebi a paz de Deus e eu tenho a paz desse Deus para dar. Glória a Deus. Diga comigo: Cristo sofreu a distância do Pai para nos trazer para perto dele. A Bíblia diz que ele foi ferido para nos curar. O texto que nós lemos diz: pelas suas pisaduras. Outra versão diz: pelas suas machucaduras nós fomos sarados.
Isso é maravilhoso, queridos. Ele curou tanto a enfermidade do pecado, quanto as consequências da enfermidade do pecado. A cura da nossa alma é apenas o início de toda a transformação que Ele tem para nós. Toda a transformação que Ele tem para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é maravilhoso, queridos. Então nós celebramos a ceia como doentes que fomos curados pelo Senhor Jesus. Fomos sarados pelo médico divino. Por isso nós celebramos. Hoje eu estava conversando com o Diego. O Diego um dia vai dar o testemunho dele aqui. Uma história. Perdeu a mãe com 10 anos, perdeu a avó, pai traficante, faz outras cositas más. O tráfico adotou, cresceu dentro do tráfico. Um centro de macumba de onde traficava. Mas hoje está dentro da casa do Senhor. E está tendo a oportunidade de escrever uma história linda com o Jesus que pode todas as coisas. Nós chegamos diante da mesa para celebrar a aliança que fizemos com o Senhor Jesus. Aqui tem o pão, símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus. Aqui tem o suco da uva, símbolo do sangue do nosso Senhor Jesus. E nós chegamos a essa mesa como doentes que foram curados, que foram sarados pelo Senhor Jesus. E por isso nós podemos celebrar com o médico dos médicos essa aliança maravilhosa. Porque Ele não só nos curou do pecado e das consequências do pecado, mas Ele atingiu o nosso físico e gerou cura no nosso físico, na nossa alma, nas nossas emoções. Por isso que nós cantamos hoje, eu não sou mais escravo do medo. Você já teve medo um dia? Jesus te convida para ser livre do medo. Você já teve insegurança um dia? Já teve insegurança de não saber o que vai comer amanhã? De como vai pagar as contas que tem amanhã? Já teve insegurança de sair na rua? Síndrome do pânico, quem já teve sabe o que é isso. Que dor absurda. Que sofrimento absurdo. Depressão. Que angústia absurda. Mas Jesus te convida a viver uma vida livre. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Por isso, quando celebrarmos a ceia, queridos, a Bíblia diz que é para lembrar que Ele morreu, mas é para lembrar que Ele vai voltar. E hoje você vai participar da ceia, saindo do teu lugar, e vir aqui, você diretamente nessa mesa, que a Ruth tentou fazer ela a mais linda possível, mas ela nem se compara o que vai ser as bodas do Cordeiro. Aonde nós não vamos mais lembrar que Ele morreu. Nós vamos lembrar que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele será coroado e vai participar conosco da ceia. Uma ceia que vai demorar alguns anos. Você que ficar na terra, deixa eu te dar uma deixa. Se você ficar na terra, depois do arrebatamento, persevera, tá? Não vai ser fácil não. Mas persevera. Vai demorar coisa de 3 anos e meio ou 7, não sei. Mas vai passar. Vai passar. Mas os que subirem e que participarem das bodas do Cordeiro, antes de Jesus vir para estabelecer o milênio e depois a eternidade,
Nós, os que fomos transformados, diz Paulo, nós, os que fomos transformados, vamos receber um corpo glorificado, não mais sujeito a diabetes, não mais sujeito a controlar insulina, controlar não sei o que, não mais sujeito a dor, não mais sujeito a frieira. Tem alguns aqui que tem frieira. Não mais sujeito a nada desse mundo, porque vamos receber um corpo glorificado, glorioso, para estar para sempre com o Senhor. E isso é maravilhoso demais, demais. Diga: a dor de Cristo é a nossa medicina, é a nossa cura. Ele sofreu para que eu e você sejamos sarados. Mas o segundo aspecto diz que Jesus nos justifica. Ele nos deu da sua justiça. Então a obra de Jesus na cruz removeu os nossos pecados, mas também nos revestiu da sua justificação. Esse aspecto é importante você receber, porque muitos de nós vivemos como pecadores, lutando para ser santo. Porque só entende que removeu o poder do pecado, mas não removeu a presença do pecado. Porque toda vez que você pecar, a presença do pecado se manifesta em você. E muitos estão parados nessa realidade. Ele removeu o poder do pecado, mas quando eu estou fraco, eu peco. Não, você não peca quando você está fraco. Você peca quando você está forte na carne. Mas quando está fraco espiritualmente. Mas você precisa abraçar essa segunda verdade tão importante. Ele não só removeu o poder do pecado, mas ele promoveu o revestimento da justificação nele. Quando Deus olhou para Jesus e viu Jesus pecado nele, viu tristeza nele, dor nele, sofrimento nele, ele cumpriu a obra, ele morreu pelo nosso pecado. Então quando ele ressuscita, ele tem o poder de nos revestir da justificação dele. Por isso nós podemos vencer o pecado, porque ele nos justifica. Mas a justificação fala de 3 aspectos importantíssimos. Primeiro, nos faz aceitáveis diante de Deus. Porque quando ele ressuscita e Deus olha para ele e vê toda a humanidade justificada nele, é assim que Deus nos vê. Ao olhar para mim, ao olhar para você, ele vê Cristo em nós, ele nos vê justificado e nos vê santificado, porque ele tem o poder de fazer. Paulo, quando escreve os Romanos, diz que ele nos reconciliou com Deus, tornando-nos justos. Eu e você somos justos? Imagina, sem chance. Estou vendo aqui alguns casos mais graves. Não, é brincadeira. Mas, é brincadeira, gente. Na cruz ocorreu a grande troca, queridos. Cristo tomou a nossa culpa e nos deu da sua justiça. Então eu e você precisamos viver, queridos, em gratidão pela aceitação que temos Cristo, que nos justifica. Eu acredito, nós somos uma família de 12 irmãos. Eles dizem que eu era o pior, eu não acho. Mas meus irmãos dizem que eu era o pior da turma. E eles diziam, você tinha que virar crente mesmo, você não valia nada. Os mais certinhos, né? Eles falam assim, lógico, você não valia nada, já estava morto nessa altura, esse traste. Não valia nada. Eu falei, mas ele me justificou, hoje eu sou melhor que você, que não tem Jesus. Queridos, você precisa viver em gratidão. Uma vida de gratidão, entendendo que o que ele fez para me justificar, é por isso que eu estou em pé. Não é porque eu oro muito. E pensa numa guria que resolveu orar de madrugada, é a Ruth. Glória a Deus que ela sai quietinha. Eu percebo quando eu boto a perna, boto o braço, não vejo ninguém do lado, eu sei que ela está orando. Mas não é a sua quantidade de oração, não é a sua quantidade de jejum, não é a sua quantidade de desvio do pecado, é a justificação de Cristo em nós que nos mantém em pé.
Orar é importante, jejuar é importante, adorar é importante, mas você precisa saber que é a justiça dele que nos reveste e nos capacita a ficar em pé. Diga comigo, na cruz, Deus nos viu como Cristo, para que hoje nos veja em Cristo. Ele nos viu ali como Cristo, cheio de pecado, que era o nosso pecado ali. Mas hoje, Ele nos vê em Cristo. Porque Jesus dele, quem estiver em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Então Jesus está em mim e eu estou nele. E eu e você precisamos viver isso. Mas a justiça de Jesus nos deu também uma nova identidade. Nós éramos criatura, éramos escravos do pecado. A Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem e tornarem filhos de Deus. Identidade possível porque fomos revestidos de Cristo e nos reconciliou e nos deu essa identidade. Então o selo da nova aliança que nós celebramos na Santa Ceia, queridos, fala dessa nova identidade. Então a mesa do Senhor é um lugar onde nós vamos reafirmar que nós somos de Cristo, porque nós nos alimentamos dele para nos manter vivos. Toda ceia, eu lembro isso. Você come do pão e bebe do cálice, símbolo do corpo, do sangue de Jesus. É uma aliança que nos alimenta espiritualmente. E todo mês nós fazemos para lembrar que esse sangue, esse corpo de Jesus entregue ali na cruz, promoveu a nossa identidade de filhos. Porque ele desce do céu como o único Filho de Deus. Quando ele vai na presença do Pai, faz o sacrifício perfeito, ele volta como primogênito de Deus, o primeiro de uma nova raça, onde eu e você, comprados por esse sacrifício maravilhoso, comprados por esse sangue precioso, nos tornamos filhos de Deus. Eu e você, nascidos de Cristo, fazemos parte de uma nova raça, onde Jesus é o primogênito. Por isso Paulo fala de co-herdeiros com Cristo, porque não é só Cristo que herdou o novo reino, todos nós somos co-herdeiros com Ele. Diga comigo, de escravo do pecado, transformados em filhos da graça. Muito fraco, vamos repetir? De escravo do pecado, transformados em filhos da graça. Aleluia. Outro aspecto da justificação. Jesus, o tempo não para, nos deu livre acesso a Deus, porque fomos justificados por Ele. E isso é maravilhoso. Somos aceitos, nos tornamos filhos, com um acesso livre ao nosso Deus. Isso é grandioso demais. O escritor aos Hebreus diz, por meio dele, temos ousadia para entrar na presença de Deus. E a ceia, queridos, simboliza esse convite para o trono da graça. Eu continuo me alimentando até que ele volte, porque quando ele voltar, será tudo glorioso e muito diferente e maravilhoso. Então, participar da ceia, eu preciso vir participar com um coração confiante nesse Cristo que me reveste dele e me capacita a vencer todo o mal. O nosso acesso ao Pai foi comprado pelo sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus. E uma terceira verdade que nós celebramos é que nós temos a esperança da glorificação. Ele diz, fazei isto em memória de mim, até que ele venha. Quando então vamos receber um corpo glorificado.
A morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus, a obra completa de Jesus aponta para um futuro glorioso, aonde cearemos eternamente com Ele. E aqui, queridos, tem 3 aspectos também importantes. A promessa da sua volta. Ele que disse: fazei em memória até que eu venha. Então a Santa Ceia nos lembra da redenção. E nos lembra que essa redenção será completa com a volta dele. Então participar da ceia é com aquela expectativa e de vigilante. Eu não posso deixar de participar, me alimentar de Jesus, até que ele venha. Ou venha para mim, se acontecer antes do arrebatamento, ou venha no arrebatamento, para todos nós. A mesa da ceia, ela é um prenúncio do banquete eterno. É só uma lembrança que nós vamos estar numa mesa a perder de vista. Uma ceia maravilhosa, um banquete eterno com o nosso Senhor Jesus. O escritor de Apocalipse fala das bodas do Cordeiro, fala do casamento do Cordeiro, da festa maravilhosa que vai ser. Então cada ceia, queridos, aponta para o dia do banquete eterno. Cada ceia que nós nos alimentamos de Cristo, simbolicamente, aponta para esse tempo tão maravilhoso. Hoje nós celebramos a ceia em memória. Um dia nós vamos celebrar na plenitude, porque o Cordeiro ressurreto, Senhor dos Senhores, estará presente num tempo maravilhoso. Maravilhoso. Então eu e você precisamos encarar os desafios que temos aqui no dia a dia, com essa expectativa, com essa lembrança. Nada vai me tirar da igreja do Senhor, nada vai me afastar do caminho do Senhor, nada vai me impedir de ceiar e de celebrar a comunhão que eu tenho com o meu Cristo, porque um dia isso será eterno e para sempre. Fique em pé. E a ver chamar Deus presente.